professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. É sempre um prazer para nós aqui da Assembleia de Deus em Criciúma falar com vocês direto dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, no sul do Brasil. Estamos nesse terceiro trimestre falando de discipulado aqui na nossa igreja local. O tema da Assembleia de Deus em Criciúma para esse ano de 2020 é uma igreja relevante, uma igreja que está acima, uma igreja que está fundamentada sobre os montes. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. É sobre este relevo que nós estamos e fazendo diferença em nossa sociedade com a palavra de Deus e com o discipulado. Não há outra função para que a igreja seja de fato relevante do que se não pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa lição, como vocês conhecem, está aqui em nossas mãos. Já estamos na lição de número 8 do nosso discipulado e agora nós já vamos entrando em atitudes práticas do discípulo na sua sociedade, práticas na sua vida de fé. E então agora nós precisamos exercitar o nosso testemunho. Aonde? Nos nossos relacionamentos. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele vive para agregar. Ele vive em sintonia com outros indivíduos que são iguais a si e formam culturas, sociedades, diversidades de pensamento, e neste movimento de juntar esforços, energia, conhecimento, fé, formando cultura, é que a humanidade se expande, que a humanidade progride, que a humanidade então se estabelece na face da terra. Isso é lindo, é um movimento de Deus, é vontade de Deus que isso aconteça. E então agora, com a nova vida, nessa nova situação de sermos filhos de Deus, nascidos e gerados do Espírito, fundamentados na rocha que é Cristo, crucificados com Cristo na cruz do nosso grande Salvador, nós vivendo uma nova vida, precisamos administrar os impactos que a excelência, que a moral, que a ética do reino de Deus causaram em nossas vidas e que infelizmente não são bem-vindas no mundo dos homens, do mundo dos pecadores, no mundo dos iníquos. É um conflito de visões, é um conflito de cosmovisões. Mas o cristão, com a bênção de Deus, ele pode, através do seu testemunho, através dos tempos, mostrar de fato que a sua conversão não foi um convencimento apenas, que ele vive uma nova vida em Cristo, que vale a pena servir a Deus, e é no tempo. O cristão é provado no seu testemunho, e muitas pessoas se convencem que a melhor coisa que elas têm a fazer também é tomar a mesma decisão que o discípulo tomou em servir ao Senhor Jesus. Então nós temos o texto de ouro, 1 Tessalonicenses 3:12, que vai nos dizer: e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros. Veja que o amor como aquele elemento que causa a liga, que galvaniza os corações na formação de uma sociedade e de uma igreja, ou seja, de uma coletividade humana, para que todos, como também o fazemos para convosco. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, uma igreja que ele fundou, ele está dizendo que é o amor, que é o vínculo que une e agrega pessoas de vários povos, tribos e nações, com várias culturas, passados, paradigmas, com várias necessidades, enfim, com vários entendimentos acerca da diversidade da vida, mas que são congregadas no Evangelho de Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, para adorar a Deus. Ou seja, o Evangelho está acima de todas as concepções humanas e o amor nos faz, então, nos juntarmos sobre a égide do amor divino, para construir então uma cultura cristã dentro da igreja que de fato promova a salvação da humanidade. Paulo diz que sempre usou do amor, que sempre procurou a união, que sempre procurou se relacionar bem com todas as pessoas, e agora os seus discípulos da igreja de Tessalônica deveriam fazer o mesmo. São 4 tópicos para a lição desse próximo domingo. Meus relacionamentos com Deus,
meus relacionamentos com a família, meus relacionamentos com a igreja. E no semestre passado, o autor usava muito sobre a igreja local, então nós podemos acrescentar o local ali também, meus relacionamentos com a igreja de Deus, que está espraiada no mundo inteiro, mas com a igreja local, onde nós nos desenvolvemos como filhos de Deus e como adoradores e serviçais do reino do Senhor. Meus relacionamentos também com a vida secular é muito importante, por quê? Porque observe que no 3 você tem uma convivência facilitada pela hegemonia do pensamento dos cristãos que pensam ordenadamente como você. Tem a instrução da palavra de Deus e a confirmação do Espírito Santo. É um ambiente pacificado, é um ambiente de muita segurança, muito gostoso de se estar. Só que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E aí no 4º ponto, a gente tem a inevitabilidade dos relacionamentos com o mundo fora do corpo de Cristo, com o mundo dos homens, com o mundo dos filhos de Deus. E é lá, nesse lugar inóspito, cheio de desafios, com muitos dilemas para que nós possamos enfrentar circunstâncias adversas que Deus nos coloca. Para quê? Para que nós demos o testemunho verdadeiro do quão glorioso é servir a Deus e amar o seu Evangelho. Então vamos introduzir a lição desse próximo domingo. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, isto não significou o fim de nossa vida terrena e de nossos relacionamentos. Embora a conversão seja radical, a renúncia seja radical, a necessidade de negar-se a si mesmo, seus prazeres e o convívio e as práticas de coisas que realmente desagradam ao Senhor, nós precisamos pedir a Deus o equilíbrio para tensionarmos essa renúncia, que não é só idealizada, teórica, mas ela é real e ela precisa de fato acontecer, o abandono de certas práticas, de certos vícios, para que então a gente se torne virtuoso na presença de Deus. Isso pode impactar pessoas que nos conheceram e que conviveram conosco na vida pregressa à conversão. Então, a gente precisa ter essa sabedoria e entender que a nossa vida social não acaba no momento da conversão, mas precisamos ter, e vamos estudar nisso nessa lição, a sabedoria e a excelência para podermos administrar essas situações da nova vida em antagonismo com a velha vida e, inclusive, as antigas amizades. Muito pelo contrário, a partir de agora, a nossa vida cotidiana terá mais sentido e significado. Aqui é importante você pensar nisso. Antes nós vivíamos mortos em delitos e pecados e nós não tínhamos esperança. Agora nós temos esperança. Este é o significado da vida de um cristão. Ou seja, pensar a partir do presente na eternidade. Ou seja, vivendo aqui, neste mundo, com a consciência agora aberta e revelada pelo Espírito de Deus, compreendo o desejo, almejo o reino de Deus, e então eu estou projetando a minha vida para a eternidade. A partir do quê? De novos procedimentos nesse presente. Isso é ter significado na nossa vida, pois estaremos vivendo debaixo da orientação da palavra de Deus, a fim de que nossos relacionamentos sejam saudáveis e prósperos. Se o amigo que não é cristão, que manifesta impiedade, que manifesta predileção pelo pecado, ele receber o impacto da nova vida que agora está no discípulo, ou em você, professor, isso fará muito bem para aquela vida que não conhece Jesus ainda. Por quê? Porque não existe, propriamente dito, trevas. O que existe é falta de luz. Se ele vive morto em delito e pecado, é porque ele ainda não conheceu a vida de Deus que está em nós. Então, a nossa influência é que deve prevalecer nessa situação de convivência. Então, temos a palavra de Deus a fim que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e prósperos. Estudaremos exatamente isso nessa lição. Ou seja, o que a Bíblia ensina sobre os nossos relacionamentos e o que posso fazer para melhorá-los. Não adianta só ter, eu preciso aperfeiçoá-los então, a fim de ter uma vida saudável
e abençoada. Eu não preciso desprezar os meus amigos, eu não preciso me afastar das pessoas que eu amo, dos meus familiares, pessoas do meu convívio profissional, social, por conta de Jesus. Isso seria um escândalo. Nós não somos sectários, nós não vivemos na obscuridade, nós somos luz, nós somos sal, somos chamados por Deus para influenciar toda uma sociedade e uma geração. Meus relacionamentos com Deus, então. Vamos lá, primeiro, com Deus, o Pai. Aqui é muito lindo e eu chamo a atenção para vocês dessa passagem bíblica que está ali em João capítulo 1, 11 e 12, que vai dizer que todos aqueles que aceitaram a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, está ali escrito. Então, o que isso significa? Que no momento em que nós nos convertemos, nós nos tornamos deuses de forma alguma. Nós estamos agora, pelos méritos de Cristo, e Paulo fala isso nas suas epístolas, sendo adotados. Ou seja, o Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria é o mesmo Espírito que nos traz a nova vida e nos insere no corpo da igreja. Então nós somos nascidos de Deus. E quando alguém é nascido de Deus, diz aqui que ele não nasce da vontade da carne e nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, então ele é nascido de Deus, ele tem essa natureza divina, ele está inserido na igreja, que é um corpo místico do Senhor, e agora ele é chamado filho de Deus. Ele tem esse direito de ser reconhecido na eternidade, pela divindade, de um filho de Deus. Ou seja, ninguém entrará no reino dos céus sem que de fato tenha essa insígnia do próprio Deus. Tu és o meu filho, em você eu tenho prazer. Então, quando eu me converto, quando eu nasço de novo, eu faço parte da família de Deus e a minha posição dentro dessa família é a posição de filho. E isso está aqui na segunda linha, ó. Promover o relacionamento conosco é o posicionamento paterno. Ou seja, Deus nos coloca nessa posição. É Deus que nos honra com essa designação, filho dele, do próprio Deus. E isso aqui, como diz também nesse tópico, é uma dádiva. O que é isso? Um presente. Não um presente que você ganha por merecimento das tuas obras, ou da tua consciência pura, etc. Não, nós não tínhamos condições nenhumas de sermos filhos de Deus, mas é a graça de Deus que nos dá essa dádiva, como está dizendo o texto da nossa lição. E aí o apóstolo João também vai dizer lá na sua primeira epístola, não no seu evangelho, primeira epístola 3 e 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, ainda estamos num processo de santificação que culminará na glorificação para que nós possamos então viver na eternidade com Deus que é eterno, que é Espírito e do qual se relacionará conosco do novo corpo que nós ganharemos do Senhor glorificado. Deus como Senhor. A palavra Jeová ou o nome Jeová no português, porque esse nome então ele está sendo aportuguesado, vamos assim dizer. É a pronúncia para aquele nome hebraico Yahvé. Então, Yahvé no hebraico, Jeová no português, tem a mesma significância. No grego do Antigo Testamento, essa palavra Yahvé é traduzida por Kyrios, ou o Senhor. Então, a relação de Senhor para Yahvé é a seguinte: aqui no tempo do Antigo Testamento já se reconhece o Deus que está se revelando no Antigo Testamento para Moisés, que diz: eu sou o que sou, né? Yahvé, eu sou o que eu sou. Para Moisés, aquela revelação, Deus está dizendo: eu sou tudo o que você possa imaginar, e eu sou tudo o que você quiser na hora que você precisar. Ou seja, não há nada que Deus não possa, ou que Deus não seja, ou onde Deus não esteja. Ele é, e isso é extraordinário. Então, naquele momento, 1500 anos antes de Jesus, essa palavra tem um significado.
Agora, no Novo Testamento, na tradução do hebraico para o grego, então se traduz como Senhor. Por quê? Porque toda uma historicidade de Israel, ela é contemplada na interpretação dessa palavra. Então, qual é a compreensão que Israel tem de Deus? Em toda a sua cosmovisão do Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, qual é? Que Deus é o Senhor, que Ele é aquele que guarda Israel, que cuida de Israel, que tem uma vontade soberana sobre a vida de Israel. Israel tem um porquê, tem uma missão. Ele existe por quê? Porque Deus nele quer cumprir alguma coisa. Isso fala de senhorio, fala de obediência, fala de relacionamento, fala de entrega, fala de humildade, fala de consternação, fala de tanta coisa. Então, no Novo Testamento, Kurios é a palavra que é traduzida para Yahvé, ou seja, Senhor. Então, agora, depois de 2000 anos de cristianismo, passado o grego, passado o latim, estamos agora na língua portuguesa. Qual é o ensinamento que nós temos do Senhor Jesus? Que nós precisamos servir a Deus. Por que servir a Deus? Porque Ele é curioso, porque Ele é Senhor. Então, é dentro dessa perspectiva e dessa dinâmica que você vai, então, como diz aqui no texto da nossa lição, entregar todas as áreas da sua vida para Ele. Seja a área física, seja a área emocional, seja a área espiritual, seja a área profissional, como está aqui naquela sequência do A, B, C e D. Então, Ele é Senhor do meu corpo. Então, eu não tenho mais domínio do meu corpo quando eu sirvo a Deus. Eu não posso fazer dele o que eu quiser. E olha a cultura do mundo moderno, como há uma idolatria pelo corpo, pela aparência física, né? Pela imagem que você quer transmitir para alguém. Glorifique a Deus no teu corpo, é o que nós estamos aprendendo aqui. Também nas suas emoções. Pessoas que se entregam às mídias sociais, aos conteúdos das redes sociais, das mídias abertas, das televisões da vida, das rádios, das músicas, do que nos é oferecido, elas vão sendo bombardeadas por informações e por sentimentos, por sensibilidade, por coisas por subjetividades que quando vê, toda a sua alma está abalada, ela está induzida. Hoje, por exemplo, você observa uma sociedade que está sendo conduzida por subjetividades e ela sabe o horário do jornal, ela sabe o horário da novela, ela sabe o horário do seu futebol, ela sabe a data em que virá o carnaval, ela sabe tudo. Por quê? Porque já está condicionada, predisposta por um poder que ela nem conhece, mas já tomou conta e absorveu a sua vida. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, as nossas emoções também precisam ser entregues ao senhorio desse Deus. E depois nós temos aqui a nossa área espiritual, toda a nossa cognição, todo o nosso intelecto, aonde Deus realmente trabalha, nos dando a revelação. Veja que Deus trabalha com revelação pela palavra, nos deu um documento chamado Bíblia Sagrada, nos deu a sua igreja, o testemunho dos apóstolos, dos mártires da igreja, dos profetas de hoje em dia. Então Deus, Ele é um Deus organizado que trabalha se comunicando e nos dando bases estruturadas e sólidas como a Bíblia Sagrada. E isso vai ser processado na área do Espírito. E é lá no Espírito que nós precisamos entregar as decisões. É no Espírito que você decide e não sente. É aqui que você escolhe ser livre em Cristo, abandonando tudo que te dá prazer por uma glória futura ou aquele significado que nós falamos há minutinhos ali atrás. E na área profissional. Ou seja, nós precisamos glorificar a Deus com as nossas potencialidades, com as nossas virtudes, com os nossos conhecimentos. Todo o nosso sucesso profissional, do nosso empreendedorismo, aquilo que nós conseguimos através da capacidade que não é nossa, que foi Deus quem deu. Perceba que eu nem tive poder de querer nascer. Quando eu vi, eu já estava vivo por uma graça poderosa do Senhor Deus. Então, essa vida que não me pertence, ela vem carregada também de dons que Deus me dá. E um deles é a capacidade cognitiva,
aquela quantidade de conhecimento, aquela capacidade de absorver conhecimento que vai me beneficiar quando eu for fazer um concurso público, quando eu for distribuir um currículo e disputar uma vaga numa empresa, quando eu for na minha empresa produzir um produto que beneficie a sociedade e me gere lucro lá na frente. Então tudo isso é obra, graça do eterno e do divino Deus. E eu preciso colocar isso também ao senhorio de Jesus, esse talento extraordinário de vencer na vida como um profissional. Temos aqui Deus como amigo. E aí então Isaías 41:8 vai falar que Abraão foi considerado um amigo de Deus. E qual é a marca mais graciosa de Abraão? Ouvir Deus chamando Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua casa, da sua parentela e fosse seguir com Cristo num caminho que Deus estava propondo pela fé. Então a fé de Abraão se baseia no quê? Em perceber a voz de Deus, o chamando, e ele aceita aquilo, e no momento que ele aceita a voz de Deus, o projeto de Deus, ele está dando testemunho que ele acredita no caráter do dono daquela voz. Então, quando eu creio não somente na palavra de Deus, na voz do Todo-Poderoso, mas no caráter do Deus que não mente, do Deus que não erra, daquele Cristo que diz assim: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Se eu acreditar que esse Deus não falha, que esse Deus não mente, que Ele é fiel em todas as suas propostas para a minha vida e para a humanidade, eu estarei dando testemunho que eu creio no caráter desse Deus. E quando eu atinjo este nível de percepção espiritual, Deus reconhece e me considera seu amigo. Meus relacionamentos com a família. Primeiro ponto aqui, a relação enquanto marido e esposa. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, mas eu continuo sendo a mesma pessoa nessa vida, com as mesmas responsabilidades. E agora eu preciso entender que eu preciso servir a Deus no meu relacionamento conjugal, como marido ou como esposa, e transformar este ambiente onde eu convivo com o meu cônjuge e com os meus filhos, não somente em uma casa, mas em um lar. Um ambiente de convívio, um ambiente de crescimento, um ambiente de instrução, um ambiente de alegria, um ambiente de devoção, ou seja, de louvor, de adoração ao nome desse Deus que nós amamos. Então, há um símbolo dentro da sua casa, que não está aqui na lição, mas eu queria colocar para vocês ali, que é a mesa. A mesa é um altar onde realmente os filhos de Deus se congregam para celebrar a grande misericórdia de Deus em nos permitir viver entre família. Existem pessoas que não têm o dom de casar. Existem pessoas que não têm essa virtude de manter um relacionamento marital, conjugal, paternal, maternal. Então essas pessoas nascem com essa natureza e nós não as condenamos. Por quê? Porque o próprio Cristo falou de pessoas assim no capítulo 19 de Mateus. Mas para nós, que somos normais, porque temos mais do que essas pessoas que nascem eunucos na linguagem de Jesus, não que somos melhores do que eles, mas que temos essa virtude de casarmos e vivermos em matrimônio, de gerarmos filhos e sermos pais, nós precisamos observar algumas coisas na lição, que, por exemplo, agora como eu nasci de novo e Cristo me completa, eu preciso completar o meu cônjuge, como diz aqui no A. Entender que o casamento ele é uma bênção divina, então eu preciso desfrutar os benefícios de Deus ali e não ultrapassar certos limites morais e éticos ali na relação, reconhecer os teus limites da tua esposa, do teu cônjuge, enfim, e aí então você adequar esta convivência da melhor maneira possível. Deve ser indissolúvel. Uma vez conhecendo a Cristo, nós precisamos trabalhar para que nunca a maldição do divórcio ela adentre para dentro da nossa família. Há casos de pessoas que não conheciam a Jesus, viviam uma vida atribulada, sem Deus no mundo e tal.
conheceram a Jesus e vieram num segundo casamento, numa segunda aliança. Que Cristo então seja louvado nessa segunda aliança, que sejam cauterizadas todas as feridas que porventura estejam abertas da antiga aliança, que você não tenha vergonha de nada do passado, que você possa ser uma pessoa livre de qualquer, deixa eu usar esse termo, de qualquer fantasma ou pesos do passado, para que você possa estar livre para adorar a Deus e construir um novo futuro. Tem coisas que a gente não consegue mais repor, tem coisas que nós não conseguimos mais consertar, mas Cristo, por misericórdia, nos permite então viver um novo momento, então aproveitemos da melhor maneira possível. E assim como Cristo me perdoou dos pecados que me levariam para o inferno, daqui para frente com Cristo vou reordenar o meu casamento e vou declarar que o matrimônio é indissolúvel. E no D, o marido deve amar a sua esposa com aquele mesmo exemplo que Cristo deu, de dar a sua vida por amor à sua esposa e também por sua família. E uma relação de dependência. Como é maravilhoso a gente depender da nossa esposa, a esposa depender do marido e os dois cumprindo esse desejo de Deus. Também fidelidade, que fala de fé. Fidelidade é a expressão da própria fé. Você acredita. E uma relação de companheirismo, ou seja, uma relação para a vida toda, é uma relação que vai ser, em algum momento da vida, visitada por enfermidades, pelo amadurecimento, pela perda da força, do ímpeto, das energias, e é nesse momento que nós nos tornamos companheiros e a gente vai transcendendo apenas a questão sexual, marital, física, orgânica, hormonal, e a gente agora vai adentrando a fronteiras que a gente desconhecia. Por quê? Porque o ser humano ele vai se adaptando a novas situações. E aí então, conforme vamos nos amadurecendo, nós vamos então tendo novas experiências e só companheiros leais e fiéis conseguirão enfrentar esses novos desafios que se propõem diante de nós e que são permitidos por Deus para que nós vençamos juntos, não separados. Um casal vive para viver essas vitórias em conjunto. A vitória num casamento nunca é minha, a vitória num casamento sempre é nossa. 2. A relação enquanto pai e mãe. O pai, ele nunca deixa de ser filho. E aí o pai, ele precisa entender que, assim como ele adquiriu capacidade para ser pai enquanto ele era filho, ele precisa entender que a prioridade nessa relação com o filho não é ser amiguinho. Não, você é pai. Você deve, antes de tudo, ter autoridade. Você deve angariar o respeito do seu filho, se é o caso seu que é um discipulador, ou, no caso, um discípulo, aqui dentro do contexto que nós estamos falando. Você deve entender que nós precisamos angariar respeito dos nossos filhos. Respeito é algo que você não exige, é algo que você conquista. Então a gente deve começar tudo pelo começo, num adágio popular. Então quando eu tenho moral, quando eu, na verdade, venço na vida e dou exemplo para os meus filhos de como se vencer com honestidade, com lealdade, com honra, respeitando ambientes e pessoas e oportunidades, o que vai acontecer comigo? Eu serei admirado pelos meus filhos. Aí então os meus filhos terão uma vida facilitada quando forem me honrar, porque honrar é o mandamento com promessa para os filhos. E o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar, como pais, a não suscitarmos a ira nos nossos filhos. Então, pais débeis, desorientados, desordenados, eles geralmente contribuirão para o desordenamento dos seus filhos, a não ser que um milagre muito grande de Deus, uma providência celestial, tome conta dessa casa e salve a sua família. Mas em via de regras, a gente vê muitos traumas na sociedade. Outro dia eu estava vendo com a minha esposa um programa daquelas pessoas que têm a obesidade mórbida, que fazem aquelas cirurgias de redução de estômago e tal. E um dia eu e a minha mulher percebemos
que a maioria das mulheres que fazem parte daquele programa, elas sempre vão relatar que lá num determinado momento da sua infância ou adolescência foram molestadas sexualmente, inclusive por pessoas de dentro da família e em alguns casos até por seus pais. O que acontece? Olha o trauma que isso gera. Então eu estou citando um exemplo apenas de como podemos suscitar a ira, criar um paradigma terrível, desestruturar a alma e a psique de uma criança e torná-las lá na frente adultos inúteis para a nossa sociedade. Então que Deus nos guarde, que a gente possa agora em Cristo, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus também, como participantes do reino do Senhor, termos a nobreza de vivermos de um padrão moral e ético tão nobre que os nossos filhos tenham a vida facilitada em nos honrar e amar o Deus que a gente serve e professa. A relação enquanto filhos. Enquanto filhos, nosso relacionamento com os pais deve ser encarado como uma grande bênção da parte de Deus. Eu me lembro que eu levei o meu sogro no velório da sua mãe, que tinha 91 anos de idade, e meu sogro já tinha lá os seus 70. E num determinado momento, quando termina aquela cerimônia e as pessoas vão se despedir, o meu sogro deu um suspiro muito alto, muito parecido com um grito. E muitos voltaram-se para ver o que estava acontecendo com o meu sogro. E eu, cuidando dele naquela situação, perguntei o que foi aquilo. E ele sussurrou no meu ouvido dizendo: a gente nunca deixa de ser filho. Depois eu perdi a minha mãe, já tinha perdido o meu pai. E aí então eu senti o que o meu sogro sentiu quando eu já não tinha mais os meus pais comigo. A gente nunca deixa de ser filhos. Os filhos devem enxergar em seus pais a sua principal referência da vida presente e desenvolver junto a eles, além de uma relação familiar, uma relação de amizade e de companheirismo. Tem algumas palavras aqui no texto que eu queria que você destacasse. Honra. O que é honrar? É você bendizer e você confirmar a tua bendição. Ou seja, você louva teu pai e com atitudes você confirma as tuas palavras. Estima, muito carinho, não abandona, sente falta, você cuida, você esmera pela vida dos seus pais, você é obediente, como diz aqui no texto bíblico, essa palavra não precisa nem tanto comentário, e também você é corrigido. Imagine a avó de minha esposa com 91 anos e meu sogro, o filho, com 70. Meu sogro já era bisavô e estava enterrando ali a sua mãe, que no caso era tria-avó, então. Mas se aquela mulher tivesse saúde e repreendesse o meu sogro com 70 anos de idade, você acha que naquele momento ele agiria de qual maneira? Deveria, né? Agir como filho, porque de fato aquela posição ali é um filho diante de uma mãe, mesmo os dois sendo idosos. Então, gente, é aqui que nós demonstraremos para Deus como nós amamos o Deus que nós afirmamos com os lábios que adoramos. Se eu não me prostro diante dos meus pais em reverência, em honra, estima, obediência, para ser inclusive corrigido e ser abençoado, como eu poderei adorar o Deus que eu ouso chamar de Pai? Então, meus relacionamentos com a igreja, e aqui o assunto vai ficando muito mais denso, porque estávamos falando aqui em padrões elevados, e agora a gente vai falar de relacionamentos mais palpáveis, tangíveis e responsabilidades cotidianas. Então, na igreja, meu relacionamento pastoral. Tem pessoas que hoje em dia dizem que não precisa ter pastor, não precisa frequentar a igreja, porque eu sou a igreja, etc. e tal. Mas me diga, por que o Espírito Santo ele dá à igreja pastores? Por que é que Cristo se denomina pastor? Por que é que o apóstolo Pedro chama Jesus de o sumo pastor? Por quê? Porque Pedro era um pastor. Pastor na posição de bispo. Por quê? Porque ele guiava o rebanho de Deus. E porque ele era guiado por Cristo, o pastor da sua alma.
Pedro vai ordenar dizendo que nós devemos honrar os nossos pastores que zelam ou velam pelas nossas almas, que intercedem a Deus, que estão diante de Deus, ou entre Deus e nós, clamando por nossas vidas. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de hierarquia, de organização. Então ele coloca na face da terra pessoas que são humanas e pecadores, mas que são dotadas de autoridade para ocupar uma posição eclesiástica. Não que ele é mais salvo, não que ele é melhor, não que ele é santo, mas ele tem uma responsabilidade e para quem mais é dado, mais é requerido. Então ele está numa posição e é por isso que o escritor aos Hebreus diz: ninguém tome para si essa honra se por Deus não for chamado. Então é um chamamento divino para estar naquela posição. Então, quando eu estou naquela posição autorizado por Deus, o meu ministério vai ser abençoado. E eu terei, então, a missão de guiar e ensinar as Escrituras para as pessoas que estão na igreja como ovelhas. Então, nessa analogia do rebanho, é assim que as coisas funcionam. Então, eu preciso ter relacionamento com o meu pastor, com aquela pessoa que Deus coloca sobre a minha vida para me instruir, para me guiar, para zelar pela minha vida, para se interessar. Ah, mas ele é perfeito, mas ele é santíssimo, ele é sacrossanto, ele poderia morrer na cruz por mim? Não. Mas se Deus deu essa incumbência, esta capacidade, e Deus deu essa autoridade, eu preciso então reconhecer nessa pessoa Deus na vida dela. Mesmo ela sendo pecadora, limitada e muitas vezes me decepcionando, mas há um Espírito da graça operando naquela vida para me conduzir pelos caminhos da justiça. É por isso que eu preciso crescer em graça e em conhecimento, para mim não ser um eterno menino espiritual, para ser um cristão infantilizado e me escandalizar com qualquer coisa. É lícito que venham os escândalos, mas é lícito também que eu cresça em graça e conhecimento e eu passe por cima dessas coisas e eu saiba separar o que é um salvo da sua personalidade e dos seus temperamentos e do seu caráter. Ou seja, eu preciso avançar nesses temas para que eu não possa desviar o meu olhar de Deus por conta do pecado das pessoas. Aquela pessoa pecadora, como todas as pessoas são pecadoras, ela tem a graça de Deus para me conduzir. E naquele momento em que Deus estiver usando aquela pessoa, Deus estará me abençoando. E é por isso que eu preciso orar pelos meus pastores, eu preciso agradecer a Deus pela vida deles, porque eles, além de significar a autoridade divina na igreja, eles causam o agregamento da igreja em torno da sua autoridade, da sua palavra e do seu ministério. Depois, um relacionamento congregacional. Agregar, juntar, segregar, dividir, congregar, partilhar dos mesmos sentimentos. Então, na igreja, nós nos congregamos com pessoas que são salvas pelo mesmo Espírito, que adoram o mesmo Deus, que têm aquele mesmo significado que nós falamos ainda há pouco de vida. E então nós nos alegramos com a alegria destes que se alegram conosco e também nos entristecemos e choramos com as situações que eles vão vivendo e nós vamos nos completando, vamos somando bênçãos e vamos contribuindo no reino de Deus. Então é uma relação de trabalho. Se você procurar uma palavra na Bíblia para que seja traduzido para o português adoração, porque adoração é uma palavra do português. Ela não tem nenhuma palavra literalmente significando a mesma coisa que adoração no português. É como saudade também, uma palavra própria do idioma lusitano. O que acontece? Há várias ações no texto bíblico, seja do Antigo como do Novo Testamento, que vão nos significar a adoração. Por exemplo, se você for olhar no idioma inglês, a adoração ou culto pode ser traduzido por serviço. Por quê? Porque há uma visão
de que para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que estar sendo utilizado, você precisa ter utilidade, você precisa ter um significado por estar na casa de Deus. Então a adoração é de fato um serviço e não há nenhuma hipótese ou possibilidade de Jesus salvar alguém, colocar no corpo da igreja, inseri-lo no corpo, no rol dos salvos que vão herdar a vida eterna, e eles não terem um compromisso e um comprometimento com a evangelização, com a adoração, com a intercessão, com as missões, com a preservação da congregação local onde ele está. Ou seja, a nossa vida é uma vida de intenso serviço a Deus, como Cristo foi intenso em todos os anos que ele viveu encarnado nessa terra. Não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. E Cristo está em todos nós, e Ele é a esperança da glória, de sorte que Ele move a nossa alma, Ele que nos dinamiza, Ele que dá sentido à nossa adoração. Quem está em Cristo é interessado por trabalhar para Deus. Quem está em Cristo é interessado em dar testemunhos para Deus. Quem está em Cristo está orando para que uma oportunidade se lhe dê, para que Ele fale de Deus para quem estiver perto dele, seja em qualquer ambiente que ele estiver, que é o que nós vamos falar agora. Meus relacionamentos na vida secular. Então é lá também que eu adoro a Deus no mundo dos homens. Relacionamento na vida escolar. Hoje, os currículos escolares, né, baseados no laicismo, ou na laicidade do Estado, melhor dizendo, ou seja, o Estado separado de uma religião oficial. Então o Estado ele está comprometido com o bem-estar das pessoas, com o equilíbrio social dos habitantes desse Estado. A questão de fé ela é particular, ela é individual ou de certos grupos, e o Estado não prioriza a fé A, B ou C. Beleza, tudo bem, isso é verdade. Mas o Estado não é laicista porque a sua população ela professa a fé. No nosso caso, no Brasil, 90% de cristãos, então é a visão hegemônica, não cultural, mas de fé do povo. Porque quando nós associamos a fé com cultura, estamos relativizando o peso da palavra de Deus e do Cristo que a gente adora, nos permitindo experimentar outros tipos de fé. Somos, então, a maioria hegemônica, somos cristãos, e aí nós somos confrontados pelo currículo secular desse Estado que é o Estado laico. E aí, então, o que se prega muito nesses currículos? E aí, pai, mãe, você que está aí sendo discipulado ou discipulando, se prega muito o materialismo. Não é o valor pelas coisas materiais em si, aquela coisa assim meio capitalista, não. O materialismo é acreditar naquilo que você vê, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode administrar, processar como um cientista, um pesquisador e etc. O racionalismo. Se eu não entendo, eu não aceito. Então, a transcendência é você ir além da razão. Quando acabam as tuas forças, quando acabam os teus limites cognitivos, quando o problema é maior do que o seu conhecimento, é hora de transcender, é hora de acreditar, é hora de depender da divindade e de uma revelação teologal de Deus na nossa alma. Então, o racionalismo lá rejeita e até se envergonha, e envergonha também quem busca soluções dos seus problemas na rainha das ciências, por exemplo, que é a teologia. Depois vem o relativismo moral, né? Nada mais faz mal. Ético, a gente sempre tem alguns limites e a gente vai contrabalanceando, a gente vai administrando. E também espiritual, a gente aceita toda a profissão de fé, a gente não se incomoda com fé estranha, a cristã, ao Deus verdadeiro, a palavra, então nós já estamos espiritualmente relativizados também. E depois isso pende para ateísmo, para aquela visão do deísmo, que seria um Deus que criou tudo e foi criar outros mundos e nos deixou administrando o mundo sobre a égide das leis naturais. E depois aquele teísmo científico, né? Aquelas pessoas que não conseguem ser ateus,
mas acreditam num Deus que criou o mundo e, por exemplo, permitiu que houvesse a evolução das espécies e aquela coisa toda do darwinismo, quer misturar ciência com fé, aí não dá certo. A fé, ela não luta, despreza, ou ela não renega a ciência. Mas existem coisas que a ciência afirma que você jamais vai poder indexar, somar as questões da tua fé. Então, deve haver um respeito, um reconhecimento, mas não uma mistura, desde que a ciência reconheça o poder de Deus e a glória do Senhor. Então, veja que na escola, seja você aluno, seja você um professor que agora está conhecendo a Jesus, você precisa administrar a tua fé para que você fuja dessas questões que eu coloquei até agora. Depois, na vida profissional, e eu coloquei aqui, está aí o texto para você, mas eu sempre acrescento, porque é isso essa é a nossa missão aqui. Eu coloquei que lá na empresa onde você trabalha, ou no ambiente em que você desenvolve a sua profissão, lá deve ser um campo missionário. Aquele lugar deve ser encarado como um ambiente onde a provisão divina está vindo sobre a tua vida. Nós trabalhamos com uma visão em que eu não estou ali empregado, mas que eu sou um trabalhador e eu tenho que produzir. Se eu ganho um valor, eu tenho que pelo menos gerar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que eu estou recebendo, porque há custos, porque há despesas e isso deve gerar lucro no final. Eu não posso ser pesado. Então eu preciso ter essa nobreza de caráter, eu preciso ter essa compreensão do todo para que eu possa então ser um abençoador para ser abençoado. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Aonde você trabalha, você não recebe salário. Você vende sua mão de obra e você contribui com a sua intelectualidade. E com Cristo agora, o novo convertido tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo, a instrução de Deus, ele tem as virtudes do reino de Deus, os princípios celestiais na alma. Então ele vai ser o melhor trabalhador, o melhor funcionário, o melhor gerente, o melhor engenheiro, o melhor tudo naquele lugar. Por quê? Porque ele tem o plus de ter a sabedoria de Deus sobre a sua vida. E já encerrando a nossa lição, os meus relacionamentos na vida urbana, na urbis, na polis, na cidade. Então, a polis ela é secularizada, ela expressa tudo que você aprende lá na escola, que nós falamos ainda há pouco. Materialismo, racionalismo, relativismo e depois o ateísmo em si. Então, esse mundo secular que se move por princípios que não são da palavra de Deus ou de fé nenhuma, ele é movido por dinheiro, por consumismo e termina no hedonismo, que é o quê? Vou aproveitar todas as potencialidades de prazer que o meu corpo dá. E é muito comum você ouvir dizer no mundo assim, vou aproveitar minha vida, depois eu me converto. Eu vou curtir a vida, vou namorar bastante, vou curtir demais a minha vida e depois lá na frente, quando eu estiver mais maduro, aí então eu vou servir a Deus. Veja como a visão do mundo está entorpecida e totalmente invertida. Você deve servir a Deus na sua juventude para que você tenha uma velhice abençoada e não o contrário. Então você percebe como nós precisamos servir a Deus com alegria para que nos nossos relacionamentos a gente seja transmissores da bênção de Deus para o mundo em que nós vivemos. Concluindo, nós estudamos sobre a importância dos relacionamentos na vida do cristão em relação a Deus, a família, a escola e a vida urbana. Em cada uma dessas esferas do relacionamento cristão, a palavra de Deus deve ser a grande influenciadora de nosso comportamento, como condição de termos uma vida saudável e abençoada. Gostei muito do escritor da nossa lição, quando ele sempre toca nisso, uma vida saudável e abençoada no tempo presente. Aqui estão as práticas da nossa lição, aqui estão as pessoas que nós devemos orar e pedir a Deus que a abençoe. E eu peço que você também curta, que você compartilhe, que você divulgue o nosso trabalho e continue firme aí na programação do canal da ADC TV. Estamos indo rumo aí a 200 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Pedimos que você curta, compartilhe para que o nosso trabalho tenha mais relevância
e que possamos fazer muito mais, porque há muitos projetos no nosso coração para contribuirmos no reino de Deus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau, querido professor. Tchau, querido aluno.